Olá, eu sou a professora Juliana Fernandes Lança, candidata. Este vídeo se refere à minha prova prática e à apresentação do meu plano de aula para edital número 30/2022 da CEED. O tema escolhido foi a ação docente e a prática pedagógica. Esse plano de aula está então relacionado a esta área do conhecimento, como componente curricular a formação de professores. Os objetivos dos conhecimentos seriam apresentar a esses alunos a relação entre a teoria e a prática na formação do professor, destacando a utilização de recursos didático-pedagógicos no processo de ensino-aprendizagem. Por se referir, então, a um componente curricular de formação de professores, temos que entender um pouquinho do que é esse professor dos anos iniciais do ensino fundamental, da educação infantil. Então, é importante compreender que a prática desenvolvida pelo professor na sala de aula, ela é determinante no posicionamento, no planejamento da disciplina, que vai colocar este aluno como protagonista nesse processo de aprendizagem, como produtor do seu próprio conhecimento. Então, referente a isso, a prática docente ela é aplicada no contexto escolar e deve utilizar-se de recursos. Então, são tais recursos pedagógicos que irão auxiliar no ensino e na aprendizagem de inúmera maneira. Então, é isso, essa prática e a utilização desses recursos que serão essenciais, efetivos e determinantes no processo de ensino-aprendizagem. Diante disso, os conteúdos que englobam esse plano de aula estão referentes ao papel do professor dos anos iniciais no ensino fundamental e a sua prática docente, a relação entre a teoria e a prática na constituição e na aprimoração da praxis docente e a conceituação do que seriam metodologias ativas e suas contribuições no processo educacional, pensando as metodologias ativas enquanto recursos didático-pedagógicos que podem e devem ser utilizados no processo de ensino-aprendizagem, e a utilização de diferentes recursos que estariam dentro dessas metodologias ativas para uma forma de dinamizar, qualificar esse processo de ensino-aprendizagem. Diante disso, os objetivos de aprendizagem aqui desse plano seriam com que esses alunos que estão nesse curso de formação de professores consigam compreender que a formação inicial do professor para os anos iniciais deve ser permanentemente realinhada por meio de postura reflexiva, investigativa e crítica, que se dá na formação continuada, ou seja, que essa formação tem que ser contínua, tá? Não se basta aqui essa relação, esses... Bom, diante disso, o que nós pretendemos que os nossos formandos, alunos, nessa formação de professor, consigam atingir? Quais são esses objetivos de aprendizagem? É que esse aluno que vai se tornar um professor consiga compreender essa relação da formação desse professor de anos iniciais, também de educação infantil, que ele precisa ter uma postura reflexiva, investigativa, crítica, que vai se dar no processo de formação contínua, que essa formação não acaba por ali, mas que ele precisa estar sempre vinculado à sua formação, que esse aluno ele vai compreender e também revelar que o processo de ensino-aprendizagem ele vai se constituir de uma relação da teoria e da prática, ou seja, a configuração da praxis para uma pedagogia efetiva. Então, o que seria isso? Então, portanto, é que o nosso aluno, futuro professor, consiga compreender essa importância de relacionar a teoria, os teóricos, com a prática.
cria essa relação pedagógica efetiva e significativa. E também consiga desvelar a importância da utilização de diferentes recursos didáticos dentro da sala de aula, porque são os recursos didáticos que irão contribuir, auxiliar o nosso professor para o processo de ensino-aprendizagem. E é importante utilizar diferentes recursos didáticos, dentre eles, todos os que englobam as metodologias ativas, que serão essenciais, irão fazer com que o nosso aluno tenha uma capacidade de uma aprendizagem autônoma, seja um sujeito crítico, criativo, desenvolva suas competências, suas habilidades e esteja, então, contextualizado ao ambiente escolar e à comunidade externa, às mudanças sociais. São esses recursos que irão dinamizar e fazer um desenvolvimento que seja, de fato, eficaz e duradouro. Então, entender que o que é essa prática pedagógica que a gente tanto fala? Que essa prática pedagógica é com que o professor proporcione um ensino com maiores oportunidades para os seus alunos, que em relação aos conteúdos que eles estão trabalhando, e levando os seus alunos a terem interesse por esses conteúdos. Propor ações didáticas que vão dinamizar esse processo de ensino-aprendizagem. Então, que os alunos serão inseridos de uma maneira motivadora, autônoma, visando ao aprendizado e à independência, tá? Para que seja mesmo autônomo e efetivo esse processo. E na prática pedagógica, não podemos deixar de falar dos recursos didáticos pedagógicos, que são cada vez mais presentes na sala de aula. Esses recursos, eles, principalmente aqueles atrelados à tecnologia, à ludicidade, então que são diferentes, eles vão poder favorecer esse processo de ensino, aprendizagem, dinamizá-lo e então proporcionar um ensino, como eu já disse anteriormente, eficaz, duradouro. Então é isso que temos que entender como a prática pedagógica, aquela em que o professor envolve o aluno, tem o aluno como centro e pensa no seu desenvolvimento global. Pensando nisso, quais são os encaminhamentos pedagógicos propostos nesse plano de aula? Então, seria, como encaminhamento, dividido esse plano de aula em 4 momentos, tá? O primeiro momento, que seria uma parte expositiva da aula, para que os alunos compreendam o que é e como está relacionada a ação docente e a prática pedagógica. Um segundo momento, também relacionado a uma aula expositiva, mais dialogada, em que os alunos podem fazer questões e compreender os conteúdos, é entender essa relação de teoria e prática. No quarto momento, então, compreender o que são, quais são e como podem ser utilizados os recursos didático-pedagógicos. Então, trazer exemplos para que eles possam colocar em prática, ter ideias de aula de como utilizá-los quando se formarem professores. Esses 4 momentos seriam realizados com os alunos numa forma não só explicativa, mas de apresentar o conteúdo para que esses alunos possam trazer dúvidas, dialoguem entre a turma e assim consigam colocar essa efetiva na prática. E o último momento, o quarto momento, seria a avaliação. Essa avaliação seria a elaboração dos grupos de uma proposta de intervenção que vai utilizar esses recursos e essa prática que foi trabalhada durante a aula. Então, em grupos, os alunos iriam fazer essa proposta e nessa proposta ter o tema, o conteúdo, os objetivos, justificativas, conteúdo programático e essa elaboração de um material didático para que os alunos consigam colocar em prática tudo o que aprenderam. Agradeço
e fico por aqui com essa explanação. Obrigada.